Olá, muito bom dia a todos. Estamos de volta com mais um webinar da Voltimo, dessa vez com o Grupo Prismian. Então, aqui ao meu lado estão o Felipe Pereira e o José Ré. Deixa eu dar bom dia aqui para eles. Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, José. Bom dia, Olá, José, bom dia, tudo bem? Alexandre. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, tudo ótimo, tudo certo. E, Malta, já há algumas pessoas aqui na sala que acabaram de entrar aqui na sala, sejam bem-vindas. Gostaria de apenas solicitar, se puderem, por favor, seguindo o nosso protocolo. Exatamente, Raul. Por favor, quem puder, apenas comentar no áudio se nos ouve bem, se o nosso áudio está em perfeitas condições. O Raul já comentou aqui no chat. Bom dia ao Luiz também. Se outras pessoas puderem confirmar, por gentileza. Miguel também, áudio perfeito. Ismael, perfeito. Tudo certo, maravilha. Já temos aqui as confirmações, tudo ótimo. Nós sempre garantimos aqui que o áudio está em boas condições para iniciarmos a sessão daqui a 2 minutinhos sem nenhum tipo de problema. Então, deixa eu colocar a apresentação aqui que o Felipe vai iniciar, já está aqui no ecrã. E, Malta, lembrando que o chat permanece aberto, onde acabaram de fazer essas confirmações em relação ao áudio, permanece aberto durante toda a apresentação. Então, por favor, fiquem à vontade para comentários e perguntas, dúvidas ao longo da sessão, podem colocar no chat. No final da apresentação, tanto o Felipe quanto o José ficam disponíveis para responder a todas essas perguntas. E na parte de cima do ecrã, logo aqui em cima, tem ali uma mensagem de participe da pesquisa, com um botão de carrega aqui. Então, por favor, ao longo da apresentação também, sintam-se à vontade para responder as perguntas, fazerem qualquer tipo de sugestão. São 5 ou 6 perguntas super rápidas. Então, no meio da apresentação, durante ou mais para o final, quando quiserem, por gentileza, se puderem contribuir, nós sempre agradecemos também. Então, deixa eu colocar aqui a informação no chat em relação ao áudio, a confirmação de que está tudo ok. Então, pessoas ao longo da sessão que entrem na sala podem ter também a certeza de que esse teste do áudio foi realizado e que está tudo ok. Então, bom, 10 horas, já podemos começar. Felipe, por favor, bem-vindo mais uma vez. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos mais uma vez. Portanto, chamo-me então Filipe Pereira, serei então o orador de hoje deste webinar sobre cabos para sistemas fotovoltaicos. Pretende-se então com este webinar que possam escolher o cabo mais adequado para todo tipo de sistemas fotovoltaicos e para esse efeito irei então apresentar soluções que a Prismian Group então possui. A Prismian Group é líder mundial em cabos de energia e telecomunicações, tem 140 anos de experiência, tem a sua sede central em Milão. O grupo está solidamente posicionado em mercados de alta tecnologia e oferece também uma ampla gama de produtos, serviços, consultoria e tem um vasto conhecimento do mercado. Além disso, é uma sociedade anónima que está também listada na Bolsa de Valores. Desde 2018, a Prisma Group reforçou a sua presença em Portugal, graças à aquisição da General Cable Cellcut, e que tem uma clara vocação para liderar o mercado, não só pela vasta experiência, mas também pelo know-how e a vontade de servir o melhor possível os seus clientes. Além da General Cable, o grupo também possui outras 2 marcas, a Prisma e a Draca, sendo esta última a marca especializada em soluções mais na vertente de telecomunicações. Falando um bocadinho sobre cabos para sistemas fotovoltaicos, há aqui alguns pontos muito importantes no dimensionamento desses mesmos cabos para este tipo de sistemas. Portanto, há uma forma de cálculo existente para a queda de tensão nos condutores e essa forma de cálculo depende de 2 parâmetros. Em primeiro, qual é a resistência no condutor, neste caso do cabo, e também depende da intensidade de corrente que vai percorrer esse mesmo cabo. Ora, essa queda de tensão então no condutor é dada pelo produto destas 2 grandezas. Para descobrirmos a resistência do condutor, também deverá ser calculado a sua resistividade desse mesmo material e também temos que ter a secção e o comprimento para podermos então chegar ao valor final dessa mesma resistência do condutor. Portanto, vai depender do RO, que é a resistividade do material, vai depender do comprimento e da secção desse mesmo cabo. Acima de tudo, a nível da cabelagem para sistemas fotovoltaicos, principalmente do lado DC,
Esse projeto deve ser sempre realizado com o máximo cuidado e rigor. Depois podemos ter a fraca qualidade dos contactos elétricos, e isso depois pode dar origem ao aparecimento de arcos e, consequentemente, também provocar incêndios, o que é, de certeza, uma situação indesejável em instalações fotovoltaicas. Para isso, é muito importante a escolha de forma criteriosa dos cabos a usar. De referir um aspecto muito importante e que nunca é demais assinalar: do lado DC não se podem usar cabos que são normalmente utilizados do lado AC. Portanto, DC tem um conjunto de cabos específicos para a sua utilização e do lado AC tem outro tipo de cabos que se usam. No dimensionamento dos cabos para sistemas fotovoltaicos, há 3 critérios essenciais a serem analisados. Primeiro, temos que verificar se estes cumprem os limites fixados pela tensão nominal. Depois, o segundo item tem a ver com o cumprimento dos limites fixados para a intensidade de corrente máxima que esse cabo admite. E, por último, para que a instalação funcione de forma adequada, tem que haver o máximo possível uma minimização das perdas na linha. E há aqui 2 aspectos muito importantes, principalmente não só pelo rigor da instalação e também pelo rigor que é colocado no projeto. O condutor de polaridade positiva e negativa têm que ser sempre independentes e não agrupados num só cabo. Okay? Parte positiva temos um condutor, parte negativa temos outro condutor. Quais são, então, as propriedades importantes que um cabo DC deverá possuir? Portanto, em primeiro, o cabo DC deve apresentar uma excelente estabilidade mecânica, permite uma boa compressão, tensão, torção e apresenta dureza também. Tem que ter alguma resistência a ambientes mais agressivos e ambientes climáticos mais agressivos, como a resistência aos raios UV, ao ozono. O cabo pode estar, eventualmente, numa zona com um traçado exterior um bocadinho desprotegido, e ele tem que conseguir apresentar uma certa resistência a essas condições mais adversas. Tem que ter também um excelente comportamento térmico. Tipicamente, as temperaturas andam à volta dos 70 graus, por exemplo, na zona dos telhados, ou 55 graus, por exemplo, mais na zona dos sótãos. Depois, também, para além disso, tem que apresentar uma proteção contra contactos diretos e indiretos. É importante que assim seja, porque ele tem que apresentar sempre uma linha individual com duplo isolamento. Ora, para dar resposta a esta necessidade de que os cabos fotovoltaicos apresentem estas propriedades, a Prysmian Group possui no seu portfólio um cabo específico para este tipo de sistemas fotovoltaicos, do lado DC, que é o Excellent Class Solar. Tem como, isto é um cabo solar, tem como designação comercial, como eu acabei de referir, Excellent Class Solar, e a sua designação técnica é o H1Z2Z2-K. Ora, a sigla classe, que aqui está descrita, significa que a gama em causa já está certificada ao abrigo do novo Regulamento Europeu de Materiais de Construção, pelo que foi então atribuída uma determinada classe de comportamento ao fogo. Portanto, é um cabo que deve ser usado em instalações fotovoltaicas porque cumpre todas estas propriedades que aqui estão descritas, e que deverá ser também utilizado no projeto para sistemas fotovoltaicos. A nível de características, os sistemas fotovoltaicos têm que apresentar um conjunto de parâmetros que deve cumprir. Em primeiro lugar, a tensão nominal. Tipicamente está previsto entre os 300 a 1000 volt. Mas também tem que permitir
o seu bom funcionamento para temperaturas de menos 10 graus Celsius. A nível de corrente admissível, que é o IZ, de acordo com a norma IEC 60364-7-712, essa corrente admissível deverá ser superior a 1,25 vezes o ICC, que é a corrente de curto-circuito, e também protegida contra falhas à terra e curto-circuito. A nível de condições ambientais, no exterior, deverá suportar temperaturas superiores a 70 graus Celsius e também resistir aos raios ultravioleta, também se for instalado no exterior. A nível de quedas de tensão, quando estamos a dimensionar cabos para sistemas fotovoltaicos, a queda de tensão máxima é de 1% para sistemas ligados à rede e também quando estamos perante distâncias muito grandes e quando as tensões são baixas, tipicamente abaixo dos 120 volt em DC, assume-se aí uma queda de tensão próxima dos 3%. De referir que todas essas características são importantes para que seja feita de forma correta o dimensionamento de cabos para sistemas fotovoltaicos. A nível das quedas de tensão permitidas para as instalações deste tipo, nós temos as quedas de tensão em DC, que neste caso, se estivermos a analisar entre o gerador fotovoltaico e o regulador ou inversor, poderá ser de 3% ou 1% para sistemas ligados à rede. A queda de tensão permitida entre o regulador e as baterias, normalmente, ronda 1%. Entre a queda de tensão entre regulador e inversor, também 1%. A nível da queda de tensão entre inversor e baterias, normalmente também usa-se então o valor de 1%. As quedas de tensão entre o inversor, o regulador ou os equipamentos, que neste caso são as cargas, aí já pode ir até aos 3%. De referir que estes valores de quedas de tensão que estão aqui descritos neste slide são valores de quedas de tensão de acordo com a norma alemã VDE 0100 parte 712. Ora, a nível de dimensionamento de cabos, tendo em conta aqui um exemplo de uma instalação fotovoltaica, que está aqui descrito, portanto, vamos supor, temos então um conjunto de strings, temos então o nosso gerador fotovoltaico, e aqui vamos assumir que há uma distância, por exemplo, de 90 metros entre o gerador e a caixa combinadora de strings. Ora, como é que nós, em primeiro lugar, chegamos ao dimensionamento da secção deste cabo? Portanto, aqui estamos a falar de um conceito importante que é a fileira. Secção de fileira, portanto, em milímetros quadrados. O que é que nós precisamos para fazer esse mesmo cálculo? O comprimento da cabelagem da fileira, em metros. Depois, precisamos também de saber a corrente nominal proveniente da fileira, sempre em ampere. Depois também precisamos de ter a informação de qual é a condutividade do condutor e também qual o valor da tensão proveniente da fileira. De referir que a Prysmian Group tem duas soluções para este tipo de sistemas fotovoltaicos. Em primeiro lugar, na ligação entre o gerador e a caixa combinadora de strings, que é o cabo que há pouco foi referido nos slides anteriores, que é o Excellent Class Solar, portanto, sempre utilizado na ligação entre o gerador e a caixa combinadora de strings. E depois temos também um cabo que a Prysmian Group possui, que é o Harmony Class, que é usado entre as caixas combinadoras de string e o inversor. Mas também pode ser usado entre o inversor e os quadros do lado da parte da corrente alternada. Aqui há que referir alguns pontos, a saber, em primeiro lugar, os cabos que nós temos de fileira devem ter de suportar sempre 1,25 vezes a corrente de curto-circuito do gerador fotovoltaico.
e também incluir as devidas proteções contra falhas de terra e curto-circuito. Isso, como eu referi, está indicado na norma IEC 60364-7-712. Estes cabos de fileira, o que é que fazem? De uma forma geral, os cabos de fileira são responsáveis por fazer a ligação elétrica entre os módulos fotovoltaicos e a caixa de junção, a que nós chamamos String Combined Box. E devem ser sempre dimensionados, não esquecer, é um ponto muito importante, de forma a poder transportar uma corrente 25% superior à corrente de curto-circuito do nosso gerador fotovoltaico. A nível do cabo que é usado, por exemplo, entre as Combiner Box e, por exemplo, o inversor, ou entre o inversor e o lado AC, temos então o cabo Harmony Class. Ele tem uma designação técnica que é o XZ1-ALS, que depois mais à frente irei referir quais as suas características. De referir que esta letra S, que eu acabei de escrever, tem a ver com a norma espanhola e significa que o cabo não é propagador de chama. Ok? Agora, depois de dimensionarmos o cabo de fileira, temos então o cabo principal DC, que é o cabo que é usado na ligação entre a string box e o inversor. Ora, esta instalação ou este cabo principal DC deve ser dimensionado com a norma europeia, como eu referi, a IEC 60364 IFAN 7 IFAN 712. E qual é a grande função deste cabo principal DC? Em primeiro, estabelecer o contacto elétrico entre as caixas de junção e o inversor. Nesta norma europeia, o que é dito é que este cabo principal DC deverá suportar até 1,25 vezes a corrente de curto-circuito. A secção do cabo é determinada em função da sua corrente máxima admissível, obedecendo sempre a esta regra que aqui está, que é a corrente máxima deverá ser menor ou igual à corrente admissível, IZ, que é a corrente máxima admissível na canalização. E esse cabo, então, para efetuar o seu cálculo, o que é que nós precisamos saber? O comprimento do cabo principal, em metros. Precisamos também de saber qual é o valor da corrente nominal admissível nesse mesmo cabo, em ampere. Precisamos também da condutividade deste mesmo condutor. Qual é que é o valor das perdas que poderá haver aqui no cabo principal? Qual o valor da potência também do gerador fotovoltaico? E também o fator de perdas na linha. Por exemplo, neste exemplo de instalação que aqui está, nós temos 20 strings em paralelo com 16 módulos em série, que dá um total de 960 módulos. Uma potência de gerador fotovoltaico de 216,80 kW pico. E aqui neste caso temos que utilizar então os cabos adequados para este tipo de instalação. E a Prysmian Group possui no seu portfólio este tipo de cabos que poderão ir desde a secção de 4 mm² até secções muito superiores. Nesta instalação, por exemplo, o seu correto dimensionamento na ligação entre o gerador fotovoltaico e a stream box, o cabo adequado era o Excellent Class Solar, com secções na ordem dos 4 mm², e depois teríamos então o cabo de ligação entre a string box e também o inversor, que neste caso podemos utilizar o Harmony Class. De uma forma geral, e aqui tendo um panorama de uma central fotovoltaica, a instalação de sistemas solares fotovoltaicos, como referi, é muito importante a escolha correta desse mesmo cabo. E é importante perceber qual o cabo adequado para cada zona da instalação deste tipo de sistemas fotovoltaicos. Portanto, como eu referi, na ligação entre os módulos, entre si, a ligação entre módulos fotovoltaicos,
Recomenda-se então o uso do cabo da Prysmian Group, o Excellent Class Solar. H1, Z2, portanto, traço K. Este cabo possui secções disponíveis de 4 mm², há também de 6 mm² e há também de 10 mm². Então, na ligação entre os módulos fotovoltaicos e as caixas combinadoras de string, que é o que temos aqui na figura assinalada como ponto número 2, o chamado String Combiner Box, deverá usar-se esse mesmo cabo, o Excellent Class Solar, com as mesmas secções disponíveis que acabei de referir. Na ligação, depois, entre as caixas combinadoras de strings e o inversor, que é o que temos aqui na imagem como ponto número 3, deverá então usar-se o cabo Harmony Class XE1-AL S ou o cabo Harmony All Ground. Estão disponíveis aqui, neste caso, secções que podem ir de 1 × 16 mm² até 300 mm². Portanto, a Prysmian Group possui no seu portfólio uma vastíssima gama de cabos para sistemas fotovoltaicos, desde uma secção mais pequena até uma secção muito superior. É recomendável que neste tipo de instalações se utilizem cabos isoladores monopolares, okay, para os condutores positivo e negativo, como eu referi no início da apresentação, de forma a termos uma proteção de terra e de curto-circuito muito eficaz. Existem também os cabos Vulpran Class e Ersaten Class, que permitem a conexão numa parte mais ajusante da instalação. Neste caso, na conexão entre o transformador e a rede média ou alta tensão. São cabos adequados para este tipo de instalações e que a Prysmian Group possui também no seu portfólio. Então, fazendo então aqui um resumo do que temos visto até agora. Do lado de corrente contínua, no corrente contínua temos que utilizar o cabo então, solar, tem que possuir um conjunto de características muito específicas. Este cabo Excellent Class Solar da Prysmian Group cumpre, é preciso referir, a norma HD 603. O que é que esta norma diz? Esta norma diz que os cabos fotovoltaicos deverão ter um nível de isolamento mínimo de 1,8 kV em DC. E como podem ver, este cabo da Prysmian Group cumpre essa mesma norma. E este cabo, então, como eu referi, é muito usado na conexão entre módulos fotovoltaicos e a caixa de string, ou também entre módulos, na ligação entre módulos. A sua designação genérica é esta que aqui está descrita, H1Z2G2-K. Para além disso, cumpre a norma também 50618. O condutor é em cobre estanhado. Tem uma altíssima resistência à intempérie. A nível de tensão nominal, vai de 1 kV AC até 1,5 kV DC. E a nível de tensão máxima, como eu referi, cumpre então a norma HD 603 e vai até 1,8 kV em DC. Na parte superior dos módulos fotovoltaicos, de referir que os cabos utilizados deverão ser flexíveis, okay? Bem como ter uma excelente resistência à radiação UV e também a temperaturas elevadíssimas. Este cabo que aqui temos nesta imagem também foi testado com ensaios de tensão por 5 minutos, que foi até dos 6,5 kV AC a 15 kV DC, e também é um cabo que está apto para sistemas IT de categoria C. Do lado de corrente contínua ou alternada, a nível de cabo de energia, temos então o cabo Harmony Class, que é o cabo usado para uma conexão entre a caixa de string, chamada Combiner Box, e o inversor, ou entre inversor e transformador. Temos então a sua
designação genérica, que é o AL XZ1 em parênteses S, peço desculpa. Portanto, este S vem da norma espanhola e significa que o cabo não é propagador de chama. Okay? E que também, como eu referi há pouco, o termo classe significa que esta gama já está certificada ao abrigo do novo Regulamento Europeu de Materiais de Construção, pelo que foi atribuída uma determinada classe de comportamento ao fogo. Para além disso, cumpre a norma HD 603, tem uma excelente resistência mecânica, para além de ter também uma boa reação, neste caso, perante fogo. A tensão nominal varia entre os 0,6 e 1 kV. As tensões máximas vai de 1,2 kV em AC até 1,8 kV DC, cumpre a norma. Os ensaios de tensão também foram feitos tendo por base este valor de 5 minutos, com 6,5 kV AC e 15 kV DC, e também é adequado para sistemas IT da categoria C. A Prysmian Group também possui, quer seja para o lado de corrente contínua ou o lado de corrente alternada, cabos de energia com uma elevadíssima resistência mecânica, que também pode ser usado na conexão entre caixas de string, combiner box e inversores, ou entre inversores e transformadores. Temos então o Harmony All Ground TT, portanto este cabo tem a designação também genérica AL XZ1 entre parênteses S. Cumpre aqui duas normas, a IEC 605.02-1 ou HD 603. Tem uma excelente resistência mecânica. Depois é adequado também para ser enterrado diretamente no subsolo. Tem uma boa reação, neste caso, ao fogo. É adequado também para sistemas IT da categoria C. A nível de tensão nominal, suporta tensões entre 0,6 a 1 kV. Tensão máxima, 1,2 kV AC. A tensão nominal máxima que podemos ter entre fases poderá chegar aos 1500 V DC. E a tensão máxima de sistemas entre fases, 1800 V DC. A nível de teste de tensão, durante 5 minutos, temos valores que variam dos 6,5 kV AC e 15 kV DC. Este mesmo cabo tem particularidades muito interessantes. Para termos uma ideia, é um cabo que suporta um impacto 7 vezes maior que o cabo convencional AL-XZ1. Portanto, o cabo Harmony All Ground TT é um cabo que tem esta característica muito interessante. Para além de ter um fosso também muito simplificado, não há necessidade de parar o leito de areia, como é normalmente feito, e não é preciso também estar a selecionar material para fazer o seu enterramento. Para além disso, temos também algumas particularidades relacionadas com este cabo. Permite ter uma menor necessidade de pessoal e recursos técnicos para fazer a sua instalação. Pode ser instalado normalmente até 2 km de linha por dia. É mais ecológico e também tem uma área de construção bastante otimizada. No final, o que é que podemos referir em relação a este cabo que a Prysmian Group possui? Enunciando todos estes aspectos, no final, garantidamente, todas as empresas que o adquirirem e também instalarem terão uma grande poupança económica. Eu ia então agora apresentar um vídeo para referir algumas características sobre este cabo. Também fazendo um bocadinho a explicação daquele fator importante que foi referido, que é a sua alta resistência mecânica, de referir que este vídeo está em espanhol, mas no final do webinar estarei disponível para responder a todo tipo de questões. Portanto, se tiverem, estejam à vontade e não se acanhem no facto de quererem colocar esse tipo de questões. Portanto,
estamos disponíveis. Vou então passar agora durante uns minutos este mesmo vídeo para ver então as características deste cabo da Prysmian Group. La tecnología all-ground consiste en una cubierta especial acanalada que confiere al cable una gran mejora de prestaciones mecánicas y puede ser adaptada a cualquier diseño de cable, baja o de media tensión. Esto se traduce en una excelente resistencia a los golpes, la abrasión y mejora de la disipación térmica. El cable all-ground supera el ensayo de impacto 7 veces superior al cable convencional. Dejamos caer una masa de 26 kilogramos desde 27 centímetros de altura y comprobamos la ausencia de daños en el aislamiento. El cable soporta la misma intensidad visible que la versión convencional y la preparación de puntas para la confección de accesorios es sencilla. El cable all-ground tiene el mismo radio mínimo de curvatura que el cable convencional, resistencia a las termitas, a los rayos ultravioletas y una elevada resistencia mecánica. En este primer ejemplo mostraremos el tendido de una línea de 3 conductores de media tensión de 240 milímetros cuadrados de aluminio. En este proyecto el cliente seleccionó la solución de generar cable por 2 razones principalmente. Primeramente, por cuestiones de seguridad. El uso de la solución all-ground necesita de reducido empleo de medios técnicos y recursos humanos. Además, la celeridad del tendido rebaja el impacto en el tráfico y el tiempo de exposición a riesgos. En segundo lugar, la rapidez y simplicidad de instalación. Con una zanja sencilla se deposita el cable e inmediatamente después se puede enterrar y compactar la arena como se observa en las imágenes. En el segundo ejemplo vemos el tendido de una línea trifásica de cable de media tensión de 300 milímetros cuadrados de aluminio en un parque eólico. Prácticamente en un solo paso se pudo abrir, tender y cerrar la zanja, lo que permitió una velocidad de 2 kilómetros de línea por día. La solución all-ground es más barata, reduciendo costes en el presupuesto total del proyecto, en las emisiones de CO2 y en el plazo de ejecución. Otra de las grandes ventajas es el impacto mínimo sobre el terreno. Sin duda, el cable all-ground es un gran aliado de la eficiencia. All-ground es sinónimo de economía, seguridad y ecología por su reducido impacto en el terreno, no necesitar el uso de arena específica para su soterramiento, menor empleo de medios técnicos y personal y fácil y rápida instalación. Elija all-ground para sus proyectos, un producto innovador de General Cable que hará su trabajo más fácil. Depois do vídeo. Queria então também... Sim, obrigado. Tenho aqui então também um cabo para sistema fotovoltaico, um sistema completo em si, que é mais usado no lado de média tensão, que é o cabo Vulpran Class. Trata-se de um cabo com um isolamento HEPR, o chamado etileno-propileno. Para além disso, ele tem um excelente comportamento face à água. Também possui maior intensidade a nível de valor admissível, que anda à volta dos 18 até os 30 kV. Convém consultar para o tipo de tensões. Tem um semicondutor externo pelável a frio. Tem menor diâmetro exterior, tem maior facilidade a nível de instalação, mais leve, menor raio de curvatura. Portanto, de uma forma geral, este cabo fotovoltaico que está aqui enunciado, que é usado neste caso do lado da instalação de média tensão, apresenta muitas vantagens por usar este tipo de isolamento que referi há pouco. Primeiro, uma excelente rigidez dielétrica. Para além disso, a grande flexibilidade do produto final que nós vamos ter e, acima de tudo, possui uma boa resistência à água e também aos agentes químicos. Para além disso, possui tripla extrusão, semicondutores com isolamento reticulado em catenário e com um composto próprio da General Cable. Tem uma bainha de elevada resistência mecânica, aos raios UVA e à absorção de água,
e está também de acordo com a especificação da Iberdrola. Depois temos também outro cabo que também existe do lado de média tensão, que é o ERSA-10 Class. Tem isolamento XLPE, tem uma blindagem de fita também de alumínio. Tem tripla extrusão com semicondutores de isolamento. Tem também isolamento reticulado em catenário com composto próprio da General Cable. Tem bem de elevada resistência mecânica aos raios UV e também à absorção de água. Trabalha com tensões até 18 ou 30 kV. Se precisarem de outro tipo de valores de tensão, consultar sempre a Prysmian Group. Tem um semicondutor exterior pelável a frio e também está de acordo com a especificação da Iberdrola. Portanto, em resumo, o que é que nós precisamos de, quais os pontos a ter em consideração num excelente dimensionamento de cabelagem para um sistema fotovoltaico? Em primeiro lugar, qual é o comprimento do cabo que vamos usar? E nunca esquecer, condutor positivo é uma coisa, condutor negativo é outra. Portanto, tem que estar isolados. Segundo, qual é a secção transversal do cabo? Qual é a sua condutividade elétrica? Qual é a tensão de trabalho em DC? Qual é a sua corrente de trabalho em DC? Qual a sua queda de tensão? E também qual é a potência que está em jogo? E para isso, a Prysmian Group tem no seu portfólio um conjunto de cabos específicos para este tipo de instalações e que cumprem todas as normas em vigor. Então, os cabos da Prysmian Group para sistemas fotovoltaicos conferem, sem dúvida, uma qualidade acima da média, em que a instalação fica mais segura e eficaz e cumpre com todas as normas em vigor. Então, a Prysmian Group Portugal então, é o parceiro indicado na aquisição de cabos para parques ou qualquer tipo de sistema fotovoltaico, devido a quê? Ao facto de possuir um excelente leque de soluções na área de cabos para sistemas fotovoltaicos. Esses cabos possuem uma longa vida útil, têm qualidade, a empresa presta excelentes serviços e também estes cabos conferem, acima de tudo, que é importante à instalação fotovoltaica, um termo que é primordial, que é a segurança a nível da instalação. Dou por terminada então a minha apresentação neste webinar. Agradeço muito a vossa presença e estamos disponíveis então agora para responder a todas as questões que queiram colocar. Câmera novamente, meu áudio. Obrigado pela apresentação. Muito bom. Então, Felipe, temos aqui algumas perguntas. Vou agradecer a todos também aqui pela interação com as perguntas. Já vamos iniciar uma por uma. José também está a retornar com a câmera e o áudio para participar também das perguntas e respostas aqui. Lembrando mais uma vez, Malta, que na parte de cima do ecrã tem ali uma mensagem, participe da pesquisa, com um botão a ser carregado. Então, todos que puderem contribuir, por gentileza, com a pesquisa, basta carregar ali no botão, vão ser direcionados a uma outra página com 5 perguntas, onde podem responder em múltipla escolha, inclusive sugestões para próximas sessões e alguns outros pontos que podem contribuir também como feedback. Já agradecemos por antecedência. Então, deixa eu colocar aqui a primeira pergunta. Vou publicar aqui, Felipe, vou ler as perguntas. Eu leio aqui, José, também. E aí, Felipe e José ficam à vontade para as respostas. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Pronto. Primeira pergunta aqui do Cláudio. Ele pergunta, qual é esse novo regulamento europeu da construção civil? Ok. Respondo eu. Este regulamento é tanto o RPC ou o CPR, que é o Regulamento dos Produtos da Construção, que abrange não só cabos, mas também todo e qualquer material a nível de construção. Pode ser um teto falso, uma luminária, qualquer produto utilizado na construção civil. No nosso caso, aplica-se a subclasse, digamos, CA, referente a cabos ou cables. Por exemplo, aqui falou-se no Exalent Solar, está classificado na Euroclasse SEA. É uma determinada Euroclasse, portanto,
que o CPR prevê, e CA aplica-se a cabos. Portanto, se for uma classe acima, uma DCA, continua a ter o CA dos cabos, ou uma CCA ou uma FCA. Portanto, é o regulamento que está disponível na internet, portanto, facilmente se consulta, e prevê uma série de classes em que os materiais são classificados. Não só cabos, qualquer tipo de material utilizado na construção. E os cabos, naturalmente, também estão abrangidos. Tá ótimo, José, obrigado. Obrigado, Cláudio, também pela pergunta. Vamos aqui à próxima. Essa aqui eu posso responder do Antônio, e mais uma pessoa também perguntou em relação à apresentação se ela fica disponível. Resposta: sim, fica disponível, tanto o material apresentado pelo Felipe quanto a gravação. A sessão é sempre gravada e fica disponível posteriormente, até amanhã no máximo, na Voltmon Academy. O endereço eu já coloquei ele também no chat, voltmon.pt/academy. Bom? Então, vamos lá. Obrigado, Antônio, pela pergunta. Próxima do Fernando. Ele questionou: os cabos permitem temperaturas até 70 graus Celsius ou mais, ou superiores? Ora bem, eu penso que se esteja a referir à temperatura no condutor. Portanto, então a temperatura ambiente depende. O Filipe, na apresentação, falava nos 70 graus a nível do telhado. Portanto, temperatura máxima na instalação do ponto de vista exterior. E no sótão 50 graus, salvo erro. 55. Sim. Todos sabemos que a temperatura exterior é um fator, um dos mais importantes, que condiciona a corrente máxima que o cabo permite. Este cabo em concreto está dimensionado para 90 graus a nível da temperatura do condutor. Portanto, quanto mais elevada for a temperatura exterior, neste caso os 70 ou acima, vai condicionar a corrente máxima que o cabo permite. Ou seja, temperatura mais elevada, corrente mais baixa. Neste caso específico, está previsto que o cabo suporta, portanto, foi feito um ensaio, estou só a recorrer aqui a uma nota que tomei, portanto, até 120 graus no condutor durante 20.000 horas por ano, no máximo. Portanto, no nosso catálogo também temos uma coluna com esses valores de corrente. E, portanto, permitem até aos 70, sim, mas o que limita aqui é a temperatura no condutor. Condições normais, 90 graus. Perfeito, José. Obrigado ao Fernando. Vamos à próxima, do Paulo. Eu preciso da ajuda do Felipe e do José, mas deixa eu ler aqui. Bom dia. O cabo com marcação, aí essa marcação aqui, esse código, pode ser usado no lado AC? Sim. Sim, estava no próprio slide, dizíamos corrente contínua ou corrente alternada, portanto pode ser utilizada. Neste caso é um cabo de 1,83 kV. Penso que a marcação seja da concorrência, não parece que seja a nossa. Mas sim, a resposta é sim, pode ser usado. Perfeito, José, obrigado. Obrigado, Paulo, também, por enviar a pergunta. Vamos na sequência, o Pedro agora. Ele diz o seguinte: bom dia, o dado fornecido nas datasheets disponibilizadas são a resistência CC a 20 graus do cabo. Nesse sentido, como se calcula a queda de tensão do cabo, tendo em conta a fórmula apresentada, a V igual a RC vezes I? Não se deveria calcular, tendo em conta a resistência do cabo, a temperatura de funcionamento? Ora, em relação a esta questão do Pedro Oliveira, tipicamente esta forma de cálculo da queda de tensão num cabo é uma fórmula genérica. Claro que depois tem que se ter em conta a resistência do condutor e a temperatura também de funcionamento no qual ele vai estar instalado, e neste caso em funcionamento. Portanto, tem que se ter esse aspecto em conta. Portanto, é como nós podemos fazer um cálculo, uma determinada temperatura, não é? Chamada temperatura a frio, não é? E depois fazemos a verificação da sua temperatura, do seu funcionamento, uma determinada temperatura mais elevada. Então também temos que ter em conta esse valor para sabermos qual é a resistência final, chamamos assim, não é? Perfeito, Felipe. Maravilha. Obrigado, Pedro, também. Então, vamos à pergunta seguinte. O Ricardo, em relação à apresentação, a disponibilização da apresentação, já respondi aqui anteriormente. Fica, assim, disponível na Voltmon Academy.
tanto a apresentação quanto o ficheiro também, então, as duas coisas. Então, vamos à próxima. O Sérgio, onde posso consultar a tabela de preços? Bem, aqui devem-se dirigir aos nossos serviços comerciais, que terão todo o gosto em responder a este ponto. Ótimo, José. Só uma questão, se me permite, Alexandre. Não tem a ver com a tabela de preços. Uma questão que o colega tinha colocado há pouco, um participante, relacionado com as temperaturas. A temperatura que o Excellent Class Solar permite vai de menos 40 a mais 120. Portanto, chega perfeitamente e cumpre com todos os valores de temperaturas extremos. Portanto, tem boas características, portanto, cumpre aqueles valores mínimos que foram referidos. Tá ótimo, Felipe. Obrigado pelo complemento também, a resposta. O Antônio aqui com a pergunta seguinte: tem catálogos técnicos específicos para o FV? Sim, nós temos um catálogo, uma brochura, em que tem estes tipos de cabos de baixa tensão, corrente contínua e média tensão, que podem ser consultados no nosso site, ou então o novo catálogo este é específico para fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos, mas vamos ter em breve um novo catálogo que também terá este tipo de cabos. Portanto, para além de todos os outros de baixa tensão e média tensão, também estão lá incluídos estes. Ou então temos o tal catálogo de sistemas fotovoltaicos específico, também está disponível no site. Está ótimo, já. Obrigado. Obrigado, Antônio, mais uma vez. Vamos à seguinte, João Garcia. Tem disponível informação relativa ao percentual de material reciclado em cada produto? Assim, isto é um tema que cada vez mais, ou uma questão que cada vez mais se coloca. O que podemos dizer é que temos um processo de melhoria relativamente a este ponto, em que começamos com a parte mais significativa, que tem a ver com o condutor em si, e neste momento, ainda sem grande rigor, digamos, mas anda à volta dos 10% da reciclagem do metal. José. Obrigado, José. Obrigado, João. Seguindo, Pedro, mais uma vez, qual a diferença entre utilizar um cabo de cobre e um de cobre estanhado? Ok, aqui em princípio o cabo com cobre estanhado são estes solares. A nível de contactos permite uma resistência superior a nível de corrosão. Não sei se o Filipe, com a experiência em campo, poderá completar este ponto. Sim, se for um cabo de cobre, com o passar do tempo, vai-se deteriorando e vai perdendo algumas características de condutividade, enquanto o cobre estanhado apresenta melhores características nesse aspecto e tem maior durabilidade. Tá ótimo. Obrigado pela resposta. Obrigado ao Pedro também. Seguindo, o Helder, ele diz: pareceu-me existir uma diferença nos slides inicial e posteriores na especificação dos cabos Solar e Harmony entre as caixas de strings e o inversor sujeitos ao vez. Este último cabo é resistente ao vez? Portanto, estes são dois, o Harmony e o Harmony All Ground. Portanto, são ambos cabos que tipicamente são para serem instalados enterrados, portanto, não estarão expostos à radiação solar de forma direta. Contudo, apresentam também algum grau de resistência aos raios UV, não tanto quanto o Excellent Solar, que esse está mesmo, ou foi concebido para uma exposição solar direta. Mas sim, a resposta à pergunta tem resistência aos UVs. Tá ótimo, José. Esclarecido. Obrigado, Helder, também. Seguinte, João, novamente, ele acho que tem a ver com aquela outra pergunta, Felipe, que o Felipe respondeu também. Ele pergunta: mais os IZ0, é isso? Não sei se eu estou a dizer certo. São tabelados para que temperatura? Ora bem, os valores para este tipo de cabo e para qualquer tipo de cabo, seja de baixa tensão, média tensão ou para sistemas fotovoltaicos, são sempre dimensionados para a temperatura máxima que o condutor permite. E aqui depende do material do condutor. Normalmente um cabo isolado a PVC, temperatura máxima são os 70 graus. E isolado a PX, ou polietileno reticulado, são 90 graus.
Este Excellent Solar pode ir até aos 120 graus no máximo durante 20.000 horas por ano. São os ensaios que são feitos. Portanto, são sempre tabulados para a máxima temperatura que o condutor permite, que o material do isolamento do condutor permite. Portanto, um cabo comum no mercado entre um VV ou um XV, para a mesma secção, o cabo XV, que tem isolamento a polietileno reticulado, permite uma corrente superior. Porquê? Porque o material pode ir até aos 90 graus, em vez dos 70 do PVC. Daí que normalmente pode-se reduzir uma secção quando são cabos isolados a PSX. Estão as correntes mais ou menos equiparadas. Tá perfeito, José. Ótimo. Okay. Obrigado. Obrigado ao João. Bem, aqui tem uma sugestão. O Raul diz o seguinte: era possível nas próximas aulas falarem dos inversores híbridos e instalação dos sistemas fotovoltaicos em paralelo e misto? Não sei se o José e o Felipe querem comentar, mas de qualquer maneira, Raul, se quiser dar essa sugestão também na pesquisa, aqui em cima, um dos pontos e sugestões para próximas sessões. Então, pode também incluir nesse botão logo aqui em cima, participe da pesquisa. Se puder, por gentileza, colocar ali também. Nós agradecemos. Mas, Felipe, José, fiquem à vontade, por favor. Bem, eu penso que aqui não tem tanto a ver com o universo dos cabos, também estão presentes, mas sim a nível dos equipamentos. Portanto, será mais para outros colegas que trabalham com este tipo de equipamentos, não o cabo em si. Penso que existem apresentações da Voltium que abordam já este tema, ou que poderão vir a ser abordados, daí a utilidade de colocarem nas notas, sim. Ou sugestões. Está ótimo, José. Isso aí, perfeito. Então, ali em cima, mais uma vez, o botão ali da pesquisa e outras pessoas também que queiram fazer sugestões, por favor, fiquem à vontade para participar da pesquisa, carregando no botão na parte de cima do ecrã. Tem aqui mais uma pergunta, deixa eu colocar aqui, já tinha finalizado, mas permanece aberto, não tem problema nenhum, mais uma pergunta aqui. Acerca dos cabos de proteção e equipotencialidade, existe alguma especificidade? Pergunta do Cláudio. Sim, eu acho que eu estou a tentar perceber a questão do Cláudio, eu penso que já sei o que é que ele está-se a referir. Ele está-se a referir, penso que ao cabo de proteção terra, não é? Tem a ver com ele diz aqui, Felipe, para as instalações DC. Portanto, tipicamente nas instalações em DC, há aqui três pontos muito importantes que devem ser cumpridos. Em primeiro, convém que o próprio sistema fotovoltaico tenha o seu próprio sistema de terra. Em segundo lugar, a equipotencialidade terá que acontecer em todos os equipamentos que estejam na instalação do lado DC da parte fotovoltaica. Portanto, e essa ligação, ou essa conexão, deverá ser sempre o mais curta e o mais retilínea possível. Okay? Se houver uma descarga, essa descarga ocorrerá de forma rápida e eficaz. Muitas das vezes também o que se faz no dia-a-dia é a equipotencialização. Portanto, a equipotencialização entre o sistema fotovoltaico, a própria terra. Agora, e muitas das vezes tem que se analisar é como é que está também o nível de terra da instalação que já exista. Será que o valor é bom ou é fraco? Dependendo disso, normalmente também se faz a equipotencialização com a terra do sistema. Já existe na instalação. Ele complementou aqui, Felipe Cláudio, ele fez dois complementos aqui. Ele falou condutor de terra que fica no exterior e depois equipotencialidade mesmo em painéis onde são classe 2 de isolamento. Tendo esse módulo, esses módulos fotovoltaicos, tendo a sua carcaça ou a sua zona de conexão metálica, tem que ser mesmo ligado à terra. Ótimo. Normalmente, os equipamentos de uma determinada classe, como por exemplo, não faz muito sentido, também tem os engenheiros de RE que poderá confirmar, por exemplo, se os quadros forem de fibra ou se forem de plástico, isso não faz sentido, não é? Ligar à terra. Agora, sendo equipamento metálico, tendo com partes ativas, portanto, tem que ser ligado à terra. José, sim, só completar que este cabo, o cabo em si é realmente classe 2, porque possui o isolamento de bainha e a bainha tem características equivalentes ao material do isolamento, daí ser classe 2. Se não fosse, ter-se aqui para uma das alternativas é utilizar um nível de tensão superior,
que era, penso, o que estava na pergunta da marcação 1,8/3 kV. Portanto, se não for classe 2, uma alternativa é ir para o nível de tensão acima. O cabo em si realmente é classe 2, não precisaria de equipotencialidade, porque ele já garante isolamento suficiente. Agora, todas as partes metálicas, sim. Um bom português, cintos e suspensórios. Não? Apesar de ser a categoria 2 de isolamento, tudo que é metálico, e as nossas regras técnicas, exato. Tem que estar tudo ligado ao condutor de terra, porque senão, normalmente os sistemas fotovoltaicos são instalados a alturas muito, muito superiores, não é? No telhado, ou no tipo de instalação. Ou então numa zona onde está suscetível a qualquer tipo de descarga. Se houver essa descarga e se eles não estiverem ligados ou equipotencializados à terra, no final será um prejuízo muito grande, embora aqui eu penso que também os cabos da Prysmian Group poderão ajudar um pouco por causa desta classe de isolamento, poderão ajudar, mas não é tudo, porque para todos os efeitos irão provocar efeitos nefastos na instalação, o que no final dará origem a termos que substituir praticamente tudo isso. Não é o que se pretende muitas das vezes. Perfeito, Felipe. Obrigado, José, também. Vamos aqui, temos mais algumas perguntas. O Edgar. Existe algum cuidado na instalação dos cabos fisicamente em estar entrelaçados num sistema de fases trifásico? Cuidado. Sim, deve ser tido o mesmo cuidado, porque o cabo, portanto, já está no sistema trifásico. Portanto, normalmente seriam instalados no sistema de trevo. Ou então, lado a lado, mas com afastamento entre eles. Sim. Uma vez que estamos num sistema já de corrente alternada, um sistema trifásico, são os mesmos cuidados que uma instalação normal. Porque já não estamos na parte fotovoltaica, mas sim já na parte de corrente alternada. Sim. Por causa do calor, isto é, do aquecimento que pode haver entre condutores, não é? Assim, um sistema trifásico, a dissipação é pior, porque estão todos juntos. A área exposta de dissipação é mais reduzida, logo o aquecimento é superior. Se estiverem espaçados, pois sim, a superfície de contacto com o terreno, pois permite uma dissipação superior. Exatamente. Tá ótimo. Obrigado, Edgar. E mais uma aqui do Cláudio. Ele pergunta, a Prysmian tem alguma solução de cabo terra próprio para exterior, com proteção de raios UV para instalações PV? Sim, normalmente os cabos terra são isolados com PVC e se for necessária esta característica de resistência aos raios ultravioletas, ter-se-á que adicionar um aditivo adequado para garantir esta proteção ou utilizar um material isolante que já tenha estas características intrínsecas ao material. Tá ótimo, José. Obrigado, Cláudio, por mais uma pergunta também. Bom, acho que foram todas as perguntas super esclarecidas. Tudo ok. O chat permanece aberto. Vou mudar aqui para as nossas imagens. Se por acaso houver mais perguntas, sinta-se à vontade. O chat fica aberto até o final da apresentação, mas eu gostaria de agradecer a participação de todos, o engajamento, a interação com as perguntas e comentários. Muito, muito bom. Muito obrigado, Felipe, pela apresentação. Obrigado, José Ré. E vamos às últimas considerações finais. José, por favor, se quiser deixar um último comentário. Sim, portanto, queria agradecer a todos em nome do Prysmian Group em se terem inscrito e participarem e continuarem connosco, com o número ainda é elevado. E qualquer pergunta, pois contactem os nossos serviços comerciais, desde preço, catálogos, etc. Tem porta aberta e estamos aqui para vos ajudar no que for preciso. O vosso sucesso acaba por ser o nosso sucesso. Perfeito, José. Muito obrigado. Felipe, por favor. Ora, queria agradecer então à Prysmian Group, o convite que foi realizado, e também à Voltimo por este seminário. Espero que tenha sido do vosso agrado, que vos seja muito útil, e se tiverem alguma questão, poderão sempre contactar pelos meios habituais. Falem também com a Prysmian Group. Eles têm então um portfólio muito vasto e de muita qualidade para vos ajudar no dimensionamento e na instalação de sistemas fotovoltaicos. E mais uma vez foi um prazer então realizar este webinar e tudo bom. E mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, Felipe. Obrigado, José. Cuidem-se todos, fiquem bem e até a próxima. Até a próxima sessão. Um abraço. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.